O uso de substâncias estimulantes, depressoras e alucinógenas parece acompanhar a história da humanidade. Há evidências de que há 3.000 anos antes de Cristo, a folha de coca já era mastigada na América do Sul e a cannabis consumida na Europa Oriental. Nos anos 2000 é a vez da explosão das drogas sintéticas. Produzidas em laboratório a partir de variações sutis de substâncias legais, essas novas drogas são mais potentes e letais. Saiba mais sobre as drogas sintéticas agora no Saúde em Prática. Drogas sintéticas são aquelas produzidas em laboratórios clandestinos a partir de combinações de substâncias artificiais que imitam a maconha, a cocaína, o LSD. Tecnologias modernas reinventaram essas drogas sinteticamente e reproduzem seus efeitos. No mercado do tráfico há um variado cardápio de novas drogas, conhecidas por diversos apelidos. Para saber mais sobre as drogas sintéticas, a nossa equipe de produção foi ao CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu, conversar com o doutor em toxicologia, Alaor Almeida. As drogas sintéticas, na verdade, vieram para suprir o mercado de fármacos, para medicamentos, porque normalmente era do reino vegetal, é de onde a gente extraía. Só que aí você tinha que ter uma coleta em campo, que acabava demorando demais, né? Ou, às vezes até não conseguia a quantidade suficiente de fármacos. E muitas vezes também era questão do plantio, ter que esperar um tempo até que a planta pudesse desenvolver o suficiente para extrair esses princípios ativos. Então a síntese começou a partir da década de 20 para cá, eles começaram um processo de síntese que barateou o custo, você conseguia produzir uma grande quantidade de substâncias se utilizando de uma base molecular que aquelas plantas tinham, como alcaloides e tal. Então foi a partir dali que eles começaram a produzir como fármacos inicialmente, produzir como medicamentos. Só que daí observou-se que aqueles efeitos principais como medicamentos acabavam tendo efeitos adversos, efeitos colaterais, que acabavam levando a alteração de comportamento, etc. E foi aí que começou a descobrir o uso não convencional daqueles fármacos. Alguns exemplos, nós podemos citar a MDMA, metileno-dioximetanfetamina, que é o êxtase. Nós temos o N-bomb, que é uma das substâncias que é bastante utilizada pelos jovens. Nós temos a K2, que é uma maconha sintética, também um produto que chega a ser 10 vezes ou até mais, dependendo da procedência, já que nós não temos um padrão de produção, né? Eles mexem na estrutura para aumentar o poder e a gente não tem um estudo mais detalhado, mas varia entre 10 até 100 vezes a potência de uma droga original, de uma droga extraída da planta. As drogas sintéticas são feitas a partir de uma pequena mudança na estrutura molecular de substâncias legalizadas, como os medicamentos, por exemplo. E dessa variação sutil do composto original, resulta uma nova substância capaz de ficar à margem da fiscalização, por não ser classificada como entorpecente. A apresentação dessas drogas, elas acabam tendo diferentes tipos de apresentação. Elas podem ser injetáveis, pode ser na forma pó, na forma de sachê, né? Às vezes elas vêm em cápsulas, comprimidos. Então tem diversos tipos de formas de comercialização. Por quê? Porque conforme o tipo, a via que está se utilizando, o efeito muda um pouco em termos de potência, da rapidez com que você tem a sensação do efeito desejado, que é a alucinação, o delírio, que são os efeitos objetivamente que eles procuram, o prazer e as alterações de percepção. Só que tem também os efeitos secundários, que a gente vai falar para você que um deles, talvez um dos mais importantes, seria a hipertensão, a taquicardia, entre outros aspectos importantes que ela pode ter como efeito secundário, pânico, né, alterações de humor, às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa ri, né? Então tem toda essa alteração de comportamento em decorrência dos efeitos secundários que a droga pode causar. E esse aspecto do pânico, muitas das vezes, dependendo se a pessoa não tiver um controle suficiente, pode até mesmo levar para uma tentativa de suicídio, por exemplo. E mais um agravante. Nós temos casos de pessoas que utilizaram durante 2 anos substâncias dessa classe de estruturas químicas das estimulantes, os anfetaminoides, que acabaram desenvolvendo algum tipo de psicopatia. E isso é uma coisa importante de se chamar a atenção. Entre 12, 15, até mais ou menos na faixa dos 25 anos, é o público-alvo do uso dessas substâncias, quase sempre ligados à festa rave, né? Quase sempre. Outros tipos de baladas também acabam sendo motivador para o uso dessas substâncias para alteração de percepção. Um produto mais ou menos varia um pouco de pessoa, do tipo de droga que ela está utilizando, pode ser de 15
45 minutos de pico, mas ele pode se prolongar durante muitas horas, às vezes 6, 8, às vezes 12 horas, sob o efeito dessas drogas. A venda é permitida porque a estrutura dela é utilizada no medicamento como descongestionante nasal, entendeu? Para fazer vasoconstrição. Então, ele é comercializado de forma legal. Todavia, eles se aproveitaram dessa estrutura para produzir, através de um processo de síntese, a alteração conforme o radical que eles agrupam nessa molécula, levando às alterações de percepção. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você conhece os riscos envolvidos no consumo das drogas sintéticas e as dificuldades das autoridades em detectá-las e combatê-las. Daqui a pouco, no Saúde em Prática. O que é uma língua normal? É uma língua com a superfície rosa clara e áspera. Se porventura a sua língua apresentar-se com manchas avermelhadas que mude lugar a cada semana, ou apresenta fissuras, né, com sulcos, ela também é normal, é apenas uma variação da normalidade. Não tem nada a ver com câncer de boca, que se apresenta em forma de feridas, em forma de manchas brancas nas margens laterais e no soalho da boca. Voltamos com Saúde em Prática, hoje falando sobre as drogas sintéticas. Buscada por pessoas que procuram efeitos mais fortes, novas sensações ou fórmulas que escapem ao controle das autoridades, as novas drogas sintéticas escondem novos perigos e riscos à saúde. Muitas delas ainda são desconhecidas dos médicos e autoridades. O que se sabe com certeza é que quem consome drogas sintéticas não sabe ao certo o que está consumindo. Para saber mais sobre o assunto, a nossa equipe de produção foi até o CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu, para conversar com o doutor em toxicologia, Alaor Almeida. A comercialização hoje, uma das formas de comercialização é a venda através da internet. Como ela tem esse caráter, entre aspas, de ser considerada drogas lícitas, né? Então elas são comercializadas com disfarce, como incenso, como por exemplo um fertilizante, como um sachê, muitas vezes eles vendem como se fosse um sal de fruta misturado, né, obviamente, e aí eles fazem a utilização através de inalação, através de queima, através mesmo de preparo de uma solução que ele vai injetar. Então depende do tipo de substância, a expectativa que a pessoa tem do uso daquela substância. O risco dessa substância para o nosso organismo é evidente. Por quê? Porque a estrutura é um xenobiótico, ou seja, é uma substância estranha ao organismo da pessoa e com uma característica, ela tem um poder, uma potência maior. Porque imagina o seguinte, você vai ter um valor tóxico para aquela substância. Esse valor ele não modifica, ele é fixo. E a pessoa, com o uso contínuo dessa substância, vai levando a tolerância. Então ele tem que aumentar a quantidade dessa substância para obter o efeito inicial com uma dose menor. Então, o que acontece? O efeito desejado, a quantidade que ele utiliza para ter o efeito desejado vai aumentando, até chegar no valor tóxico. Então, às vezes, o erro de dosagem acontece nesse momento, que a gente chama de overdose ou superdosagem. Em muitos dos casos, ainda leva à morte, quando não, a pessoa acaba sendo sequelada, trazendo algumas alterações, tipo uma sequela, uma cicatriz neurológica, que a pessoa acaba carregando para a sua vida. Então é uma situação grave que as pessoas ainda não tiveram uma avaliação ainda pormenorizada dos riscos que elas estão correndo. Afora infarto do miocárdio, uma pessoa jovem, que quase sempre é fatal, né? A maioria dos casos acaba sendo fatal nessa situação. Dificuldades técnicas e legais impedem o combate ao comércio das drogas sintéticas. Algumas não são detectadas em exames toxicológicos. Outro problema é que os equipamentos para o teste de drogas são calibrados para detectar as drogas ilícitas tradicionais. A variedade, a aparência e rótulos facilmente modificáveis dificultam ainda mais o trabalho da polícia. O tornamento é bastante difícil porque a estrutura química dela é muito variada. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 350 tipos diferentes de estruturas. Então é difícil você ter um padrão, porque o processo analítico de caracterização precisa de um padrão para eu caracterizar. Então hoje a polícia corre atrás, é uma briga de gato e rato, é difícil. Quando você consegue a validação de uma metodologia para a caracterização de uma estrutura, ele já tem várias outras diferentes. Então você tem que ter sempre um padrão, o processo cromatográfico, o processo de caracterização e identificação, ele é um processo comparativo. Eu tenho que ter um padrão que tenha a estrutura igualzinha àquilo que eu estou investigando.
Então esse é um problema sério hoje, do ponto de vista da gente fazer avaliação. A polícia corre muito atrás dessa situação. Você desconfia, a estrutura não é bem caracterizada e, portanto, você não tem meios de caracterizar aquilo como uma droga psicotrópica de abuso, embora ela seja utilizada para esse fim. A entrada dessas substâncias no nosso país ela é um pouco complicada do ponto de vista de você não ter realmente meios de detecção por conta justamente dessa característica da estrutura ser muito diferente. A gente não tem uma máquina que consiga caracterizar aquilo em tempo hábil. Então, às vezes tem vários laboratórios internamente no nosso país, clandestinos, e que acabam produzindo essa substância. Então é um facilitador nesse sentido, já que não é tão complicada a síntese, embora boa parte venha também por tráfico internacional. Prazer momentâneo associado a um alto grau de comprometimento físico e risco de morte. Será que vale a pena correr esse risco? Opção Saudável está no ar. Para a gente fazer a prevenção, que eu acho que é um ponto importantíssimo, a gente tem que agregar diferentes tipos de segmentos da nossa sociedade. Pode ser até religioso, o governo, as escolas, diferentes profissionais que estejam imbuídos de conhecimento técnico a respeito dos efeitos deletérios da droga naquele organismo. Fazer realmente um trabalho de conscientização, não só dos jovens, mas também dos próprios pais, para que haja uma interlocução, uma conversa familiar com relação a esse tema de forma muito aberta. Apenas em torno de 20% das pessoas que são dependentes químicos acabam tendo um retorno social. Normalmente elas não conseguem recuperação da cura. 20% apenas consegue. O restante fica o que a gente chama de senoide. Ela melhora, piora, tem recaída. Melhora, recai, melhora, recai. Então nós temos que ter o passo anterior, que é a questão da prevenção. Porque a partir dali a gente consegue com certeza os melhores resultados. Do que ter que correr com um custo alto, com riscos de que a pessoa não consiga se curar. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!